Bom dia a todos. Agora a segunda palestra de hoje, a professora Solange Borges. O tema é como publicar um livro. É a oportunidade que todos nós estamos aguardando. Bom dia, professora Solange. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. O som tá bom? Acho que sim. Tá bom. Eu sou meio multitarefas, jornalista, também escrevo e também publico. Entrei nessa área de publicação, acho que assim, movida pela paixão, um pouco pela raiva, né? Contar um pouquinho a história. Eu ganhei um prêmio, quando eu tinha lá os meus 20 e tantos anos, numa prefeitura aqui no interior de São Paulo, e o prêmio seria a publicação de 2.000 livros, coisa que eu nunca vi, porque se perdeu nos meandros políticos, administrativos, de corrupção e etc. E aí eu fiquei muito frustrada com isso. Um amigo falou para mim: por que você não abre a sua própria editora? Você presta tanto serviço para a editora? Eu realmente prestava, né? Para grandes editoras, médias editoras, fazendo editoração de texto, revisão e etc. E abri uma editora. Então, com ela eu estou aí há quase 3 décadas, né? Como uma editora independente. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu ver se eu não troco aqui os botõezinhos. Eu sou mestre em estudos culturais, além de jornalista publicitária, né? E com especialização aí na área de comunicação, então também transito um pouco aí nessa área acadêmica, né? Já fui dona de livraria aqui em São Paulo, então assim, entendendo um pouco essa questão da cadeia aí dos livros, né? E já participei escrevendo muito aí para o portal Comunique-se, tem um programa na TV falando a respeito, né? Hoje em dia tem um canal no YouTube, né? E quem milita na área de livros ou quer se tornar um autor tem que se inserir em todos esses contextos, né? O livro não é um objeto estático. O livro, eu brinco que ele é um objeto com menor índice de rejeição, porque todo mundo gosta de um livro, de um gênero ou de outro, né? Compra um livro de presente para dar para alguém, né? Mas tem que entender um pouco essa cadeia, e a pessoa, quando ela se transforma em autor, seria assim o primeiro recado que eu daria para quem quer se tornar autor, né? Ele fala assim: eu vou publicar o livro, a editora faz o trabalho dela. Não existe mais isso, né? A pessoa tem que fazer palestra, ela tem que rodar, se inserir em feiras, em saraus e etc, né? Porque o marketing de um livro não se faz sozinho, só por parte da editora. Isso estou falando não só das independentes, mas também das grandes. Hoje em dia, todas as editoras grandes, elas olham, né? Falando de Objetiva, de Record, das demais, elas olham se a pessoa tem um Facebook bombado, um Instagram que é muito ativo, um canal no YouTube, se ele é um palestrante, se ele dá aula, né? Onde ele dá aula e etc. E aí ela começa a postar. Então, não adianta você chegar assim com um livro e não ter toda essa movimentação por trás, né? Esses são alguns livros que eu publiquei da minha editora, são premiados, né? Tem livros lá que estão na livraria do Congresso Nacional dos Estados Unidos, né? Premiados aí pela Academia Paulista de História, dos 100 anos de Carnaval em São Paulo. É o único livro que fala de 100 anos de Carnaval em São Paulo. Esse livro está em reedição, né? Da Sandra Baff, que fala sobre ditadura, Cambuci, que são os 100 anos do Cambuci aí. O livro do Lazinho, né? Sobre a Câmara Municipal, e do Jânio Quadros, do Nelson Valente, todos premiados, né? E o meu romance, que está aqui, que foi premiado pela Academia Paulista de História também. Então, é uma outra coisa que qualquer autor tem que fazer, e qualquer editora, independente ou não, buscar o prêmio para os seus autores. Isso foi alguma coisa que eu fiz na área, pois não? Não sei se você vai fazer isso, mas você vai falar de revisão, sim, as etapas. E isso foi um pouco que eu fiz na área acadêmica, quando eu estive na coordenação da comunicação da UNBC, Universidade do Grande ABC. Em 2 anos eu publiquei 30 livros acadêmicos, 31 e 32, se não me falha a memória. Desses 2 que eu fiz recentemente para a Faculdade de Anhanguera, na área de gastronomia, né? Então tem a aba também que uma editora tem que pensar no gênero dela. E aí começa assim a grande briga, né, que eu falo que são os erros do autor. Ele pensa assim: não, eu vou ser autor. A primeira pergunta que eu faço, né, quando o autor chega comigo, assim: mas é um livro único que você quer fazer? Para cumprir uma tabela, eu fiz uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? E você só quer colocar isso no mercado ou você vai ser um autor? Não, eu tenho mais 2, 3 livros na cabeça, porque tem que pensar também numa carreira, porque nenhuma editora aposta no cara que eu não sou. Isso é fato, né?
E aí, assim, começa a grande dor de cabeça. A pessoa, ela tem um livro, ela fala assim, meu livro é muito bacana, eu vou mandar para todas as editoras. Ela manda o livro dela, que é um livro de contos, ela manda para uma editora que é técnica, outra que trabalha com medicina, outra que trabalha com psicologia, ela vai espalhando isso para tudo quanto é lado e não chega a lugar algum, né? Inclusive para editoras que não pediram nenhuma ordem, né? Você tem que ter um contato e saber exatamente o gênero que você está trabalhando. Às vezes eu pergunto para um autor que me procura, qual gênero que você trabalha? Né? Ele fala, não, eu misturo um pouco das minhas viagens, umas histórias de infância, umas coisas que aconteceram comigo. Não, mas perguntando o gênero, você quer entender se é um romance, se é um conto, o que é? Às vezes o próprio autor estreante, ele não tem na cabeça dele exatamente que gênero que ele vai trabalhar. Então isso se torna muito difícil. Quando ele vai procurar alguma editora, a possibilidade dele ouvir um não é gigantesca, né? Então tem essa grande briga. E aí, assim, tem também o outro viés que você pode entrar no mercado literário por agentes literários, né, que é o profissional contratado, você assina um contrato, ele vai em busca de alguma editora para o seu trabalho, ele não ganha previamente, quando ele consegue esse contrato, com uma regra de uma companhia das letras, tal, tudo que foi vendido, uma parte é sua como autor e outra parte do agente literário. Mas esses agentes também eles vão olhar esse outro aspecto. Você é um cara engajado, você tem um trabalho diferenciado. Vamos pegar, por exemplo, aqui o professor Kazek, trabalha numa área completamente diferenciada, um trabalho muito específico, diferente, tal, que não tem nada no mercado. Então, esse agente literário ele pode, por exemplo, apostar e procurar uma editora para o Kazek publicar, por exemplo. Né? Tem gente que, assim, tenta publicar a qualquer custo, né? E aí começa a fazer uns e-books, assim, que são, às vezes, meio tenebrosos, coloca nas redes sociais, porque fala, não, eu preciso ganhar engajamento, peguei uma editora vai me procurar, aí eu vou aparecer e eu consigo publicar o livro físico, né? Porque a gente também tem os aspectos do livro físico e do livro digital, a questão da produção, né? Dentro dessa cadeia toda. E o que está disponibilizado gratuitamente, necessariamente não vai virar um livro físico na mão de uma editora. Né? Até porque, geralmente, a gente tem que olhar em todo o sentido da cadeia, que não é simplesmente, hoje em dia a gente vê muito, especialmente os autores jovens, estreantes, eles acabam fazendo um e-book, né, por alguma ferramenta, Canva e etc., com uma capa que não é uma capa personalizada, e acaba colocando lá algo que não é profissional, sem revisão, né? E são várias etapas que a gente tem na produção do livro, começando pela editoração do texto, né? Às vezes você olha o texto, você tem que transformá-lo em alguma coisa factível, né? Que ele tenha ritmo, que ele tenha uma certa lógica, que tenha começo, meio e fim. Então, você pega um livro para ler, você começa a ler e fala, não, isso aqui não dá para ler, eu vou abandonar. Ele tem um problema claro de ritmo. E aí é na mão do editor que você vai conseguir modificar isso, né? Além da revisão, nada pior do que você pegar um livro que está mal revisado. Você abre assim, você encontra 150 milhões de erros de português que, assim, que compromete. Depois que o livro está publicado, ele é um documento, ele está ali, acabou-se. E eu já fiz uma feira assim, com um senhor que estava do meu lado numa feira, ele contava o caso da vida dele no livro, de superação, estava interessante o assunto. E eu comecei a folhear, falei, mas o senhor não contratou um revisor? Ele fez maneira independente. Ele falou, não, eu coloquei um recado aqui, se encontrar erro, me avisa que eu corrijo na próxima edição. Eu falei, existe isso da próxima edição? Você contrata isso dentro do processo. Então, você tem uma pessoa que cuida da editoração, existem profissionais para isso, até de maneira independente que você contrata, ou dentro de uma própria editora independente, mas um revisor específico, né? Às vezes, quando é uma questão de tradução, quem trabalha com tradução, tem que entrar um tradutor no meio também para entender os seus diversos aspectos. Às vezes, quando você trabalha com poesia, né, a revisão e o tradutor são essenciais, porque é uma coisa diferente de ritmo, de lógica, para você entender aquele tipo de texto. Quando é um texto acadêmico, você tem que tirar aquele ranço acadêmico para tornar aquele assunto interessante para qualquer tipo de leitor ler, tanto a pessoa da área acadêmica quanto a pessoa que não é da área acadêmica. Né? Então, assim, às vezes é complicado nesse sentido. Os autores se comparam ao outro. Olha, compra meu livro que eu escrevo como Machado de Assis. Né? A gente encontra assim, absolutamente tudo aí na internet. Então, precisa ter uma cadeia, precisa ter uma certa seriedade. Né? E aí, tem o caso do Paulo Coelho, que é interessante, que eu coloquei aqui para comentar com vocês. O Paulo Coelho ele conseguiu bombar no seguinte esquema, que hoje em dia não funciona mais. Ele contratou uma série de tradutores, né?
de russo, de italiano, de francês e tal. Publicou esse livro em formato piratation, né? Distribuiu para ele conseguir ganhar notoriedade e depois ele partiu aí para uma editora que a gente chama da linha comercial, né? Então ele mesmo se pirateou para ser conhecido. Hoje isso não funciona mais, né? A questão de termos de direitos autorais, mas ele era o próprio autor, ele fez essa jogada e virou aí o Paulo Coelho, né? Trabalhando nessa linha mais esotérica, né? E a gente tem também, às vezes, a questão do autor, que ele quer se tornar um best-seller, mas tem toda uma cadeia para entender, por exemplo, o livro Torturado, que está na lista dos mais vendidos, super premiado, um livro extremamente interessante. Ele não foi publicado no Brasil inicialmente, né? Ele não teve essa negociação com as editoras nacionais. Ele ganhou um prêmio em Portugal. Depois de ganhar um prêmio em Portugal, ele passou a ser publicado no Brasil e aí passou a bombar, foi para a lista dos mais vendidos, ganhou outros prêmios e tal. Então, para quem quer publicar um livro e se tornar autor, tem que entender um pouco esse cenário para ver por onde se consegue aí caminhar um pouco. E aí eu coloquei um pouquinho aí a questão de direitos autorais, porque qual o problema grande, né? Eu recebo, assim, às vezes pelo e-mail da editora, alguns originais que eu não pedi. Né? Quando alguém me procura, né, eu falo assim, eu queria te mandar um livro para dar uma olhada e tal, se tem cola com o tipo de gêneros que a sua editora trabalha e tal. Se o seu trabalho está registrado, né? Aí você fala, o que é isso? Né? O livro ele sofre alguns aspectos de registros que é para garantia da editora e do próprio autor. O primeiro é o autor pegar o livro dele, o trabalho dele, na CBL, a Câmara Brasileira do Livro, ou na Biblioteca Nacional, ele entrega uma cópia, isso a CBL faz de maneira virtual. Você entra lá, faz o seu cadastro, paga um valor, né? Que não é um valor caro, né? R$22, o registro R$60, que você paga de registro, e você recebe ali um documento que aquele trabalho é seu. A partir disso é que você começa a mandar para as editoras, para você não ter exatamente o problema de plágio, né? E a gente sabe, aí tem algumas grandes editoras que trabalham com banca de jornal e tal, recebem alguns trabalhos que ela não pediu, mas o tema interessante, ela contrata uma equipe, fabrica ali uma edição especial de algum tema e sai publicando. Então não se deve fazer isso. Primeira coisa que eu falo para qualquer autor, não me manda sem registro, eu não quero receber, não pedir para receber sem registro, uma garantia sua, né? Para evitar essa questão de plágio. Depois que o livro é aceito, sim, tem uma série de normas técnicas que a gente utiliza, que é criar o ISBN do livro, que é aquele código de barras que a gente tem atrás. Sem isso, nenhum livro entra em biblioteca, não entra em livraria, não entra em Amazon, não entra em Marketplace, né? E a ficha catalográfica, que é aquele quadradinho que tem umas informações técnicas também que são extremamente necessárias. E eu já cansei, assim, de ver autores que pulam essa etapa, né? Às vezes auxilio alguns autores e falam assim, e agora? Eu não consigo entrar em nenhum lugar por conta da falta da ficha catalográfica e de ISBN. Eu vou lá e ajudo nesse processo. Então tem uma série de aspectos técnicos aí para comentar. Então, primeiro, o registro do livro, conta do autor, né? Tem autor que ele fala assim, você faz para mim? Eu falo, não, esse é um registro do autor, é como se fosse um RG do livro, né? Esse é do autor. Qualquer questão de plágio, você tem ali um documento que você pode acionar que o seu trabalho foi copiado, né? E os outros registros que é por conta, aí sim, da editora, né? Direitos autorais do Brasil, ele reconhece, né, os direitos autorais que a gente tem aqui no Brasil, ele é reconhecido com o código ISBN, a ficha de todos os direitos em vários países, né, do mundo afora. E aqui no Brasil é diferente a situação em cada país. Aqui no Brasil, depois de 70 anos, ele cai no domínio público. Então você morreu, né, um autor morreu, vou pegar um autor aqui, sei lá, Marcelo Escolheiro. Ele falece esse ano, a partir de 1º de janeiro, daqui a 70 anos, ele passa a cair aí em domínio público, né? Tem muitas editoras que hoje em dia elas acabam trabalhando só com livros de domínio público, já estão em domínio público. A Antofágica é uma, né? Faz uns livros maravilhosos, com capa dura, os livros mais trabalhados, no sentido artístico, então você percebe que são todos domínio público. É uma outra área para se trabalhar, né? Questão de plágio, que eu já falei, né? Não se cria nenhum tipo de texto sem registro para os editores, está aí o código ISBN, né? Que tem assim, algumas codificações que remetem ao Brasil,
em termos de código, o número de livros que a editora já publicou, então assim, é uma obrigatoriedade que a gente tem hoje em dia em termos de mercado, senão a gente não consegue trabalhar. Em termos de formatação, a gente tem hoje em dia não só o livro físico, que é geralmente o que o autor prefere, porque nada como você ter um livro na mão, né? Quem gosta de livro, a primeira coisa que faz quando compra um livro novo é folhear para sentir o cheiro do livro, né? Eu acho que assim é mais viciante do que cocaína, talvez, né? Você pega o livro ali e cheira, ai que gostoso, o cheiro de livro novo, né? E o livro, o e-book e hoje em dia o audiobook. Nesse cenário, o e-book nós temos poucas plataformas ainda para leitura, né? O dispositivo para leitura de e-book. No Brasil, ele chega a mais ou menos 5%, audiobook 2%, nos Estados Unidos ele é um índice mais elevado. Então, no Brasil, assim, nós temos um índice de leitura pela média mundial que não é tão baixa, mas também não é alta, não é desejada quanto a gente gostaria de leitura de livros e de venda de livros, né? Então, quando você vai para outras plataformas, que é o e-book ou o audiobook, é um pouco mais complicado, né? Mas tem crescido esse cenário, né? Você tem a Toca Livros, por exemplo, ela trabalha só com audiobook. Então, quando a gente pensa no livro, o autor chega e fala assim, bom, é um trabalho bacana. O que nós vamos fazer com o teu trabalho? Qual é o planejamento? Vamos fazer um livro físico? Vamos fazer um e-book? Vamos fazer um audiobook? Um ou outro? Ou os 3 ou 2? Então, até nisso a gente tem que pensar em termos de formatação. E às vezes o que acontece com o autor novo é montar um e-book, às vezes subir isso numa plataforma como a Amazon e tal, depois que bomba lá, fala, bom, esse trabalho vai bombar. Então vamos fazer ele no livro físico, né? Porque aí você consegue, já tem um input, já tem um funcionamento anterior para fazer essa outra etapa. Então percebe que assim, a gente tem que pensar em todas essas cadeias, né? Aí eu coloquei SSM, que é mais para a questão acadêmica, né? De revistas periódicas acadêmicas, que foi aquele que eu mostrei lá no início que eu montei as editoras, né? Acadêmicas, né? Que eu já comentei que você veja, não é um processo caro para a pessoa ela conseguir se garantir. O ISBN sai R$22, o registro de uma obra R$69, né? Então, não são coisas tão caras para você pular essa etapa. Às vezes o autor me fala assim, mas eu estou sem dinheiro. Eu falo assim, mas por favor, o registro da sua obra custa só R$69. Deve dar o quê? Umas 3 cervejas? Não sei mais o preço. A cerveja tem dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, é uma garantia, porque quando você chega, claro, meu trabalho foi plagiado. Eu já tive o problema de acionar meu advogado por conta de plágio, né? Isso não é uma coisa incomum no mercado, né? A gente só está doido a isso. Então, nada melhor do que se garantir aí nesse cenário, né? Só aí uma observação, né? Quando a gente faz a publicação do livro, por lei no Brasil, depois que o livro é publicado, ele deve ser remetido à Biblioteca Nacional. Eles têm lá um depósito, né, dos livros físicos, fica lá durante algum tempo, depois desse tempo ele é digitalizado, distribuído fisicamente, mas ele está lá. Então, se você vai na Biblioteca Nacional pesquisar, eles têm lá todo o catálogo, tá? Então é interessante para você ter, né, em termos de pesquisa, em termos de registro histórico e tal, para você ter esse trabalho lá, né? Não há penalização no Brasil em relação à falta de depósito legal, mas é interessante, isso vale para livros, revistas e jornais, né? E aí o autor, ele tem assim, a possibilidade de trabalhar com editoras independentes, né? Tem que entender um pouco esse mercado, né? Editoras independentes que trabalham uma linha um pouco mais paralela, né? Às vezes o autor colocando a obra dele, você faz praticamente uma prestação de serviço, ou um trabalho em parceria, ou um trabalho, hoje em dia, que a gente chama de financiamento coletivo de crowdfunding, que também é uma possibilidade de fazer, e as tradicionais. E aí tem que entender um pouco como é que entra nisso. As editoras tradicionais, as médias, as grandes, elas pagam 10% para o autor, né? Entre 8% e 10%, geralmente 10%. Então, vamos supor que eu estou publicando o livro Casel, eu sou uma editora grande, eu vou pagar para ele 10% do preço da capa do livro. O livro custa 40%, 10% é para o Casé, né? Desse valor, R$4, e o resto é da editora que vai cumprir as suas obrigações aí, né, o desconto de livrarias, etc., né? E os custos de todo o processo. Então, o autor tem que entender para onde ele vai. Ele vai trabalhar de maneira independente, uma editora independente, você vai buscar em algum meandro aí
desse mercado, trabalhar com uma tradicional. Ou com a autopublicação. Você tem vários lugares hoje em dia que você trabalha com essa autopublicação. O Wattpad é uma plataforma que você pode entrar lá e começar a colocar pedaços de capítulo, e como assim, é um coletivo, as pessoas comentam, isso aqui está bacana, isso aqui não está, e você muda a história, né? Para entender como é que o seu público está tendo esse retorno. E aí você fecha o livro e tenta depois fazer uma publicação no Kindle, né, na Amazon, etc. Ou partir, já acompanhei alguns autores que começaram no Wattpad, foram para o Kindle e agora estão publicando um livro físico. Isso foi uma cadeia que mudou assim, freneticamente aí, com a questão da pandemia. Né? Nós tínhamos aí, antes da pandemia, praticamente 70% que se vendia em lojas físicas. E aí 30% nas plataformas digitais, aí, Amazon, Estante Virtual, etc. Isso mudou na pandemia porque ninguém conseguia ir mais para a livraria. Né? E hoje em dia você tem praticamente 70% sem venda de modo virtual e muito pouco, muito menos aí nas lojas físicas. Mas na loja física você tem isso, né? Tem a questão da descoberta. Né? Então, assim, até quando a gente faz o planejamento para o autor, a gente tem até que pensar nesse sentido. Porque lançamento no mundo virtual não existe. Você precisa ter um lançamento ali com as pessoas, tomar um vinho, né? Um petisco, pegar um autógrafo. Algumas editoras hoje em dia estão vendendo virtualmente, já mandam o livro autografado, passa pelo autor e manda autografado, uma outra estratégia. Mas, enfim, no virtual não rola o lançamento. Tem que ser uma livraria física. Hoje em dia tem muitas livrarias que são inchadas, né? Está sempre fazendo evento, debater alguns assuntos, tem na Copan, algumas livrarias estão voltadas para o público LGBT, outras voltadas só para mulheres, para a comunidade negra. Então, assim, isso mudou assim, freneticamente aí, em função da pandemia, né? Então, a gente tem que... O autor, quando ele olha o livro dele, vai pensar em trabalhar com um outro jeito, e a editora também acaba, em termos de cadeia, precisando trabalhar de um outro jeito, né? E aí, assim, esse autor novo, ele vai ter que pensar para onde ele quer ir, né? Se ele vai participar de evento, assim, creia, eu já recebi, assim, autor que comentou comigo, né? Olha, tem essa história, tá? Eu olhei, a história é muito bacana, né? Mas eu não gosto de lançamento, eu morro de medo do público, eu dou o livro para você, você publica. Eu falo, não, existe uma coisa chamada direitos morais e patrimoniais. E eu não vou receber nenhum processo. Não funciona assim. Né? O livro é seu, uma produção intelectual, né? E produção intelectual mesmo, ideia não se registra. Já recebi o autor para mim e disse, olha, eu tenho uma ideia de montar uma história assim, que tem um casal que vive, o outro vai para o exterior, depois volta. Como é que eu registro essa ideia? A ideia não se registra. Né? Algo que está escrito se registra, ideia não se registra. Mas sabe copiar? Quer dizer, a possibilidade da gente ter livros com esse tipo de história é gigantesca, porque é uma coisa muito comum. Então tem que tomar atenção com esse sentido, né? E aí, falando um pouquinho aí das tendências do mercado, né? Até para quem pensa em entrar, hoje em dia a gente tem alguns cenários aí que eles acabam aumentando muito em termos de venda, e tanto as editoras quanto as livrarias estão de olho, né? Então, a sci-fi, essa ficção científica tem crescido muito, títulos voltados para o público jovem, né? Os religiosos dentro das métricas aí de pesquisa, a gente tem, no cenário geral, praticamente 10% dos livros vendidos no Brasil são religiosos, né? Mas eles contam muito os católicos, né? Um pouco os evangélicos, os espíritas não contam muito bem, não é uma conta que fecha direito, os islâmicos, então assim, tem para tudo, né? Tem os livros budistas, Seixonoye e tal, mas é um mercado para se pensar. E claro, quem trabalha com livro católico não vai ficar publicando um romance erótico, né? E os eróticos crescem muito, né? Que são os romances hot, né? Os livros hot. Está um inferno aí na internet de venda de livros hot, né? Eu acho... Aqueles 7 tons, 10 tons... começou com aqueles tons de cinza, tons de amarelo, de marrom, de verde, de vermelho, é um inferno, né? E a gente costuma pensar assim, enquanto editora. O mercado, ele tem espaço para uns 4, estourando uns 5 títulos muito parecidos da mesma coisa. Depois disso fica meio difícil vender. Tem aqueles que já fizeram o seu caminho, que são top, e
O resto é o que a gente fala que é cauda longa, né? Vai pegando aos pouquinhos e tal. Então você pega lá os 50 tons de cinza, aí a pessoa fala assim, nossa, 50 tons de cinza, eu vou fazer alguma coisa parecida. Aí surge assim, 50 livros parecidos que a pessoa acha que vai virar best-seller. Não vai. Você vai ter na livraria ali que vai bombar, talvez 3, 4, porque já foi, já esgotou o assunto, né? E assim, nesse mundo cada vez mais veloz, o que o pessoal costuma procurar realmente são aí as novidades, né? Aí eu coloquei um pouco do cenário aí para vocês, Americanas, a Avon, ela tinha um catálogo de livros, ela retirou, né, ela não trabalha mais, estante virtual, tem o Scooby, que é uma comunidade forte aí, quem gosta de livro pode montar o seu catálogo, o autor também conversa com o autor, tem algumas plataformas aí que a gente pode usar, tem a mesa do editor que eu uso também, que é uma plataforma entre autores e editores, né? Quem pensa em publicar pode colocar um pedaço do seu livro lá para ver se algum editor interessa, né? E as feiras literárias aí que cada vez mais elas prosperam, né? A gente tive uma caída forte aí na época da pandemia, ela voltou aí com força total, e municípios aí que não tinham nenhum tipo de evento literário, a gente já tem, né? A gente está acostumado com a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo, a Bienal de Minas, que foi ficando cada vez mais forte, né? Tiradentes, que teve uma festa literária forte, Paraty, né? Bahia agora também, Sul, tem a Feira de Porto Alegre, de Poá, né? Em municípios eu fiz recentemente a minha SUS, fizemos a Feira de Ribeirão Pires, que foi a primeira feira literária deles. Então tem que se inserir em todos esses debates, esses cenários. Então, se eu penso, por exemplo, no livro do professor Moisés, né, sobre tradução, inglês, português e tal, né? Tem que pensar que eu vou pensar, como editora, eu vou imaginar que ele vai para o debate, falar sobre o livro dele, gírias da língua portuguesa, as mudanças da língua portuguesa, alguma coisa assim, tem que pensar em toda essa cadeia aí, né? Aqui eu pus um pouquinho aí do cenário, acho que não dá para ver mais ou menos, né? O Publish News, se vocês não conhecem, é um portal literário maior hoje em dia, que traz inclusive os eventos, traz concursos, traz prêmios, né? Tem uma área chamada área indie, né? Também não sai barato divulgar um livro, aí assim, geralmente o autor fala, nossa, mas eu vou publicar um meu livro, trabalho uma vida inteira e vou ganhar 10% do preço de capa. Né? Aí só para ter uma ideia, essa área indie, que é a área dos independentes, ela custa, para você deixar o seu título exposto por mês, R$250. Né? Pode dar um retorno? Eu já coloquei, assim, algum retorno dá, mas é mais uma vitrine de exposição para você conseguir alcançar na ponta as livrarias, além do trabalho que você faz com o marketplace. Né? O Scooby, por exemplo, para você ficar aparecendo lá, é R$1.500 por mês, ou seja, isso para os editores independentes é a morte, né? É muito pesado. Com R$1.500 por mês, a gente faz uma conta, em 10 meses dá 15 mil. 15 mil, Marcelo, a gente publica o quê? Uns 3, 4 livros, né? Então, assim, uma cadeia assim, complexa. Mas se o autor, de repente, ele quer fazer uma parceria de marketing, né? Depende do escopo dele. Ele quer se tornar um palestrante famoso. Então, a gente pensa na necessidade de cada autor e cada livro acaba tendo um projeto diferente. Antes que você fazia o livro, colocava no varejo e tal. Hoje em dia, o livro ele é um projeto próprio, né? De acordo com cada autor. Aí a gente tem que olhar a vida do autor. Eu quero só publicar esse livro, eu quero publicar vários livros, eu quero viver, né, dessa vida de autor. Ok, né? Então, esses 10% que a gente olha por trás, até porque quando o livro chega na livraria, algumas livrarias trabalham com desconto de 40%, 50%, livraria Cultura bate nos 50%, né? A Saraiva, com quem eu já negociei, chegava a 55%, então imagina, estamos pagando a produção, 55% para a livraria Saraiva, né? 10% para o autor, aí todo mundo olha e fala assim, você é editor de livro, deve ser rico pra caramba. Não, a gente faz por amor, né? Porque a gente gosta de livro, porque é uma vida sofrida, não é só para o autor, para o editor também. Porque as contas são complicadas aí de fechar, né? Aí eu pus um pouquinho aí do que se vende, né? O que são, os gêneros que mais costumam ler, a Bíblia disparado, né? Contos religiosos, aí com o Marcelo, que está aí com a editora islâmica dele, a primeira editora islâmica, né? Os religiosos, romance, aí vai biografias, foi um gênero que caiu, hoje em dia melhorou, a gente tem aí a biografia de Jô Soares, etc. Então essas coisas sempre bombam mais um pouquinho.
História em quadrinho, eu já recebi autor que fala, eu faço história em quadrinho, você publica? Não. Né? Você tem várias editoras que publicam, a Conrad, você tem que saber, como autor, aonde você vai procurar para publicar, né? Acho que está bom aqui. Aí foi, voltou, lá para frente. Eu acho que deu algum pau aqui. Tá bom. Eu acho que eu tinha tirado as duas últimas normas por causa do tempo, desculpa. Então você tem aí até assim, artes, você tem algumas editoras que trabalham com livros mais artísticos, né? Outras que trabalham só na área de direito, outras só na área de gastronomia. Então a gente precisa olhar um pouco esse aspecto. Então o fundamental é isso, assim, é o autor pensar que ele vai ter que enfrentar nesse processo o aspecto da formatação do trabalho dele. Ele quer o quê? O livro físico, o audiobook rola, o e-book rola, começamos com o e-book, vamos para o livro físico, né? Não é assim chegar com o livro, né? Assim, a primeira coisa que qualquer autor fala é assim, olha, tem um livro, ele está pronto. Né? Ele fala, não, ele não está pronto. Né? E pelo contrário, está longe de estar pronto. E aí você vai olhar esse aspecto da editoração, da revisão, às vezes precisa de tradução, aí vai para o ilustrador, vai para o diagramador, né? Então tem toda uma cadeia para a gente cumprir, né? Que tipo de capa, em função do mercado, uma capa mais elaborada, capa dura, essa capa brochura, uma capa mole, é uma editora, uma edição limitada, né? Hoje em dia crescem aí também os livros artesanais, né? Que são costurados à mão, etc. É um outro nicho para se trabalhar. Às vezes o autor ele quer uma coisa específica. Então, eu vou fazer 200 livros num livro artesanal. Pronto. Né? É uma coisa bacana, que valoriza o trabalho, ou é algo que você pode jogar no mercado, que você pode chegar a 500 mil, 2.000, 3.000 exemplares. Meu livro de Parkinson, que eu fiz com o Jadon, nós fizemos 3 exemplares, saindo na partida com parceria junto com médicos, com 1.000 livros vendidos. Né? Então, assim, cada projeto ele tem um estudo que a gente tem que fazer em cima. Então, assim, a editora tem que pensar nisso e o autor tem que pensar. É um único livro, ou eu vou viver disso, ou vou viver paralelamente, mas eu tenho 3, 4 livros que eu posso pensar. Se pegar uma autora, por exemplo, como Isabel Allende, ela escreve um livro por ano. Acho que no dia 2, 3 de maio, ela abre uma taça, abre uma garrafa de vinho, pega uma taça e começa a escrever o próximo livro, que ela tem um contrato com o editor. Então, assim, ela está focada nisso. Eu vivo como autora, trabalho com isso e a cada ano eu tenho que apresentar um projeto novo. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem que dar aula, mas que ele pode ter o livro dele para vender para os alunos, para dar um curso paralelo, para dar uma palestra. Né? Então, esses aspectos aqui que eu queria mais ou menos abordar com vocês aqui, destrinchando um pouco aí esse cenário. Vocês têm alguma pergunta? O custo de publicar um livro? Então, todo mundo me perguntou, olha, tem um livro, quanto que sai? Depende do papel, depende da capa, depende da quantidade de páginas. É um livro que ele tem ilustração, é preto e branco, é colorido? São as primeiras perguntas que a gente acaba fazendo. Ele envolve alguma parceria? Eu tenho trabalhos que são em parceria, então assim, é eu e o outro camarada, né? Então aí depende, né? Depende muito. Eu vou te dizer que esses 3.000 livros que nós fizemos há 3 anos atrás, eles saíram na faixa de R$2.000, por exemplo. Esse meu romance... Você vê como é uma coisa inatingível, vamos supor, né? Não é. Esse meu romance que está aqui na frente, Todos os Nomes São Gerações, eu fiz... É uma segunda edição, né? A primeira esgotou, foi uma edição limitada, 500 exemplares, ele sai, o preço de custo dele em torno de R$7. E aí a gente faz assim, porque é uma tiragem relativamente baixa. Quanto mais alta a tiragem, o preço diminui, né? Mas aí depende do que você quer fazer. Se um livro você chega a R$3, R$4, geralmente a gente multiplica por 5 ou por 7, para você poder fazer toda essa cadeia de mercado. Né? Mas não é uma coisa inatingível. Né? Se você fizer uma parceria, por exemplo, com alguma empresa, com uma indústria, que você atua, com alguma escola, etc., é possível já de partida sair com alguma coisa vendida, né? E trabalhando. Né? Então, assim, não é inatingível. Tem uns amigos, por exemplo, que eles lançaram um livro e é uma coisa também que talvez não sei se você trabalha dessa forma, mas uma empresa bancou, por exemplo, para eles. Então, vamos supor, para eles, entre aspas, saiu de graça, mas a empresa, talvez ela tenha
Queria saber como é que funciona a questão de direitos autorais aí, né? A empresa bancou, eles não pagaram nada, mas a empresa bancou todo o preço do livro impresso e tudo, e ela põe disponível, inclusive, em PDF grátis no site dela. Já tem alguma coisa parecida com isso, Pedro? PDF grátis, geralmente, às vezes, essas parcerias, esses 2 livros que eu tenho aqui que eu fiz com a Anhanguera me procurou, falou, nós temos esses livros do Centro de Pesquisa, a professora Beth estava tocando esse projeto astronômico, né? Ela falou assim, a Anhanguera banca, tem como publicar? Eu falei, tem, né? Então, assim, eles fizeram, venderam isso no mercado para eles, eu coloquei como uma prestação de serviço. A Anhanguera bancou o Centro de Pesquisa que é da Anhanguera, né? E aí, assim, cada autor, né, porque a professora Beth organizou, tem vários autores do livro. Eu expliquei, cada um tem um lote para ser recebido. Então, você faz uma repartição. A Anhanguera bancou e cada autor tem lá seus 10, 15, 20 livros, que aí ela faz o que ela quiser. Ela distribui, ela vende, não for. Agora, PDF grátis, quando é um e-book grátis, aí na cadeia não tem recebimento. Porque nós esse, temos inclusive, esgotou o tempo para também. disponível. Porque um organizador foi o professor Ramon e nós entramos como coautores. E aí, mas aí também a gente não tem direitos autorais, é o que eu ia perguntar. Você abre mão dos direitos autorais porque foi uma pessoa que pagou. Sim. Aí sim, esses livros eles foram registrados, por exemplo, no Centro de Pesquisa da Anhanguera, ele foi registrado no Anhanguera. Isso. Mas cada autor que participou recebeu um lote. Tem um nome, recebeu um lote, pode receber também, mas você não tem direito. Às vezes o interesse é só colocar assim, meramente no currículo. Eu sou uma pessoa da área acadêmica, eu quero ter um livro publicado. A gente sabe que funciona assim na área acadêmica, né, porque tem que mostrar a produção intelectual. Né? Então, assim, cada projeto é de maneira diferenciada que acontece. Parabéns pela palestra, ótimo. A senhora tem, por exemplo, a senhora tem esse livro aqui. Vamos supor que a senhora vai lançar esse livro nos Estados Unidos. Geralmente a capa troca. Qual o motivo disso? Porque às vezes tem livro que eu falei que aqui está com a capa e lá está com outra. E a senhora falou antes lá que às vezes a gente leva de capa de serra grossa, né? E geralmente quando é de fora, a capa parece que é mais bonita. Assim, não tem isso, porque até um escritor que é jornalista, um jornalista, o nome dele, ele lançou um livro aqui, só que lá nos Estados Unidos, ele lançou com outra capa, mas o mesmo título escrito em inglês, sabe? Existe essa variação, não existe? Existe. É de Silvestre ele. Ah, de Silvestre. Existe porque, assim, cada mercado trabalha de um jeito. Nos Estados Unidos, o mercado de livro é 10 vezes maior que o brasileiro. É um mercado interessante de entrar. Mas o latino-americano também cresce muito. Com a Espanha e Portugal, gigantescamente. Né? Mas os Estados Unidos, assim, é imbatível. Então, assim, o olhar de capa lá nos Estados Unidos é diferente. Né? O pessoal gosta de uma coisa mais elaborada, paga, por isso eles gostam muito também de livro pocket, né? Coisa que o brasileiro às vezes não gosta muito, ele gosta do livro 14 por 21, que é esse formato mais tradicional, né? Ou 20 por 20, que é o formato infantil e tal. É meio padrão. Quando a gente foge um pouco desse papel, a pessoa chega com uma medida, né, Marcelo? Eu quero um livro 17 por 24, assim, querido, não vai caber na máquina, isso vai ficar muito caro. Né? Mas você tem que explicar, tem que desperdício de papel, existem formas técnicas para a gente trabalhar. Então, assim, nos Estados Unidos, assim, você tem um outro olhar. Agora, se vocês forem na livraria, olhar livro de poesia, eu estou lançando um segundo livro de poesia com fotografia na capa. Estava até conversando com uma outra colega que trabalha comigo. Ai, mas os livros de poesia não saem todos com ilustração na capa e não com fotografia. Então, assim, é tudo ilustração, uma coisa meio abstrata. Falei, ótimo, fotografia se diferencia, porque senão fica mais o mesmo. A gente tem que fazer uma capa que se diferencia. Então, assim, no momento, no mercado brasileiro, está chamando desse livro, poesia com ilustração na capa, uma coisa mais abstrata. Lá você tem que olhar o mercado, né? Porque o livro também se compra pela capa. Às vezes você olha assim, nossa, que capa bonita, eu vou comprar. Né? Tem outros assim, eu compro por capa e por assunto. Se o assunto me interessa, eu vou recompro pelo assunto também, né? Independente da capa. Mas cada mercado você tem que fazer um estudo de impacto, porque as capas são diferentes. Não é o mesmo olhar que o brasileiro tem para essa questão da arte, do design da capa. É diferenciado. Por isso que eles trocam a capa. É de nem Silvestre para publicar. Na Espanha, por exemplo, ou no país árabe, ou na Ásia, em outro lugar, a capa vai ser diferente. Você tem que entender a cultura local para entender o que você vai vender ali. Senão, não adianta ser com a mesma capa.
e vice-versa, né? Quer dizer, o livro, a gente trabalha principalmente com tradução. Daí o livro sai lá fora com uma capa e a gente faz a nossa capa. Exatamente, você tem que ter um pouco interno, porque assim, quem é leitor, ele tem já um hábito de olhar a capa de um outro jeito. Então a gente tem que respeitar isso, porque senão não funciona. Né? Então, assim, são vários aspectos técnicos para a gente entender. Tem um ditado que diz, não julgue um livro pela capa, né? Eu já comprei livros pela capa que são horrorosos também. A revisão sofrível, Mas a aparentemente tradução é o que eles horrorosa. fazem. Hã? Aparentemente é o que eles fazem. Eles compram pela capa, por isso a capa é Então, mas tão mais importante. é aquela coisa, às vezes você compra um carro muito bonito, né? E o primeiro buraco que passa, o carro desmonta. Então, assim, tem que tomar cuidado com a embalagem, né? Inclusive com as adaptações, né? Porque a gente pega, por exemplo, nós temos pegar a área automobilística para fazer aqui uma exemplificação grosseira, mas o carro Nova aqui, na Espanha, ele não chama Nova, porque lá seria novato. Quem vai comprar um carro para não ir, né? Um carro besta, né? Onde já se viu, nós temos aqui no Brasil a besta, nós temos a Xana, né? Então, assim, existem adaptações, assim, lá fora, no outro mercado, pode rolar, mas aqui não rola, né? O mercado automobilístico percebe um pouco isso. O carro que tem um nome aqui não tem lá fora, ele tem um outro nome que foi trocado. Não sei como é que passou a besta achando aqui no Brasil, mas enfim. Né? E o nome tudo bem, não temos problema. Mas, né, no mercado espanhol, por exemplo, na Espanha não rola. Porque você tem a questão da expressão novato. Né? Então, assim, o livro é a mesma coisa, você tem que olhar o mercado local, tem que olhar como um produto. Só que esse produto, ele tem especificidade. Uma boa tradução, uma boa revisão, uma boa editoração, uma boa diagramação, uma questão de legibilidade. Não adianta fazer aquele monte de letrinha toda exprimida, né, que ninguém vai conseguir ler, que atrapalha. A pessoa começa a ler e cansa. É a brincadeira do papel branco e do papel pólen, no amarelinho. O amarelinho não cansa, o branco cansa. Então a gente faz essas adaptações. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem uma coisa que eu trabalhei um tempo atrás, dando assessoria para uma empresa que era na razão social, gráfica e editora, porque tem que ter essa diferenciação no contrato social, porque uma simples gráfica não pode publicar um livro. Para encerrar, a pergunta interessante. Gráfica não é editora. Exato, isso que eu estava dizendo, que eles fizeram essa diferenciação. Aí apareceu um caboclo lá, e eu quero imprimir isso aqui. Na ideia dele, aquilo era um livro, né? E deram para o pessoal lá para fazer os cálculos de quanto é que vai de papel, o tamanho, custa tanto, imprimiu. Imprimiu, terminou de imprimir, pegou aquele pacote e entregou para o cara. Está aqui o seu... Exatamente, se vira, toma de filha dele. Está aqui, o senhor encomendou uma impressão, está aqui a impressão. Como quem encomenda a impressão de um folder, de um pôster, de um... Essa diferenciação, por exemplo, de editora independente ou comercial, assim, mesmo independente, por mais que você preste um serviço, você vai olhar toda essa cadeia. Entendeu? Que o livro vai sair corretamente com ISBN, com ficha fotográfica, etc. Eu já atendi talvez uma menos de autores que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu passei numa gráfica e imprimi, estou com esse livro, não consigo colocar em lugar algum, porque não tem ISBN, não tem ficha fotográfica. A gráfica não vai fazer isso. Né? Então, assim, precisa tomar mais cuidado. A gráfica, ela vai realmente... Naquele caso, a gráfica era praticamente 100% gráfica, eles não eram editora. Não tem. Eles tinham só no contrato social. Exato. Como uma possibilidade para se aparecer, a gente pode ganhar algum dinheirinho aí. O problema é que nem a pessoa que trabalhava lá não tinha muita noção de como é que isso funcionava. Então o vendedor que vendeu o serviço para o autor lá não tinha, o gerente ali que cuidava da parte braçal da gráfica mesmo, né, da gráfica imprimir propriamente dito, também não tinha noção. Eles imprimiram para o cara como quem imprime um folheto. Imprimir não é editar um livro, é diferente, são coisas diferentes, olhares diferentes. Né? Realmente E aí ele ficou com aquele monte de papel impresso lá, porque chamar aquele livro já não dava mais, e aí ele queria cobrar da empresa o trabalho de divulgação do não livro. existe, isso é a editora que faz, a gráfica não faz isso.
Eu tenho no meu contrato, eu também sou gráfica porque eu tenho máquinas que fazem baixa impressão. Aí, Mas eu faço toda a cadeia da aí editoração, diferente. deu várias discussões internas lá de fechar. Então, mas esse é o desconhecimento do autor que quer publicar a qualquer custo, ele entra numa gráfica, ele não entra numa editora. Seja ela uma editora comercial ou uma editora independente, não importa. Mas gráfica não é editora. Ele vai ter esse Mas problema eterno, uma a frustração gráfica, gigantesca. é um pouquinho mais esperta, vai chamar o cara e falar, olha, Exatamente. o que o senhor está querendo? Isso a gente não faz. Teria que ser honesto, é isso. Né? O que o senhor está querendo? Porque senão não... Exato. Tá bom. Obrigada, gente.